Fim de ano na TV Sim, especial Saúde Pública de Linhares. Olá, você que está acompanhando a programação da TV Sim. Nós estamos iniciando aqui mais uma conversa na programação de fim de ano da Rede Sim. Tivemos uma conversa interessante, um debate, uma discussão importante sobre segurança pública, comentando os dados de 2016 e as perspectivas para 2017. E hoje nós vamos falar de um tema bastante importante, né, para a nossa sociedade, sobretudo aqui para o nosso município de Linhares, que é um tema saúde. Né? Então, hoje nós estamos aqui reunidos com os diversos atores, né, que compõem o contexto da saúde municipal, e a gente vai ter assim, uma conversa para que você de casa entenda um pouco mais sobre saúde pública. Né? Bom, aqui ao meu lado, à minha direita, está a jornalista e publicitária Andressa Bergamaschi, como convidada. Né? Ela é proprietária do portal de notícias Linhares em Dia, também vai estar conosco aqui, participando. Tudo bem, Andressa? Seja bem-vinda. Obrigada, Cláudio. Obrigada, TV Sim, pela oportunidade, a todos os outros demais aqui presentes. É uma grande honra fazer parte de um programa quando a gente debate um assunto de extrema importância para toda uma sociedade. Te agradeço muito. Tá certo. Aqui à minha esquerda está o advogado Diego Emerli, autor de diversas ações na Justiça relacionadas exatamente à saúde pública. Tudo bem, doutor Diego? Seja bem-vindo. Boa tarde, Cláudio. Agradeço o convite. Sim, vamos falar desse assunto que é tão importante para a nossa sociedade, até porque interfere em direitos fundamentais de todo e qualquer cidadão. Pois é, a gente fez questão de tratar desse assunto, né, porque a gente tem uma demanda muito grande de ações na Justiça relacionadas a atendimento em saúde pública, a fornecimento de medicamentos, cirurgias e outros mais. Agora, os outros convidados, né, que fazem parte aqui do nosso bate-papo, são eles os profissionais da área da saúde. A senhora Fátima Biancardi já foi secretária municipal de saúde entre 2006 e 2008 e de janeiro a setembro de 2013, formada em Direito, especialização em gestão hospitalar, trabalhou no Hospital Rio Doce por 33 anos e destes 24 como diretora administrativa e financeira. Desde junho desse ano está de volta à função, né, Fátima? Seja bem-vinda. Olá, muito obrigado por estar aqui, pelo convite. Me sinto feliz de poder participar desse momento e em que eu puder contribuir, estou à disposição. Tá, joia. A Fátima foi convidada porque o Hospital Rio Doce também compõe, né, todo esse sistema de saúde do município. Ao lado da Fátima, o doutor Fernando Pandolfi, médico cirurgião geral, ginecologia, obstetrícia, ex-diretor clínico da HGL, tem uma experiência ali no HGL, diretor clínico também do Hospital Rio Doce, com atuação no Núcleo de Atenção e Promoção à Saúde UNAPS no programa de tabagismo. Doutor Fernando, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado à Rede Sim. Eu estou aqui exatamente porque o assunto é importante, né? Muito importante. E eu espero colaborar aqui com o nosso bate-papo e aprender um pouco, e se eu puder trazer alguma informação importante, eu vou ficar muito feliz. Tá certo, doutor Fernando. Bom, ao lado do doutor Fernando está o futuro secretário municipal de saúde, contador, advogado, empresário, mestre em administração, Valdir Massucati. Tudo bem, Valdir? Seja bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês, parabenizar a Rede Sim por essa iniciativa, um assunto muito importante que interessa a todo cidadão. E eu tenho um desafio pela frente aí de dirigir a Secretaria de Saúde, conto com o apoio de toda a sociedade para a gente fazer uma saúde melhor para Linhares. Perfeito. E também o doutor Itamar Francisco Teixeira, cirurgião dentista e presidente do Conselho Municipal de Saúde. Vai estar muito próximo aí do Valdir, né, Itamar? Seja bem-vindo mais uma vez, viu? Muito obrigado, Cláudio. Obrigado, TV Sim, pela oportunidade. Estamos aqui para contribuir com a nova gestão, não é isso? O papel do Conselho como controle social é nada mais do que isso, trazer as demandas da sociedade para a Secretaria de Saúde, para que o secretário possa executar as funções políticas de saúde, não é? Em nome de todo o Conselho Municipal de Saúde, agradeço a TV Sim pela oportunidade. Pois é, gente, a ideia é essa, fazer esse bate-papo, essa troca de experiências, de informações e também de sugestões, né? Vamos iniciar aí, a partir do ano que vem, uma nova gestão municipal e a gente espera realmente cada vez mais uma saúde melhor. Bom, nessa primeira parte, né, nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre saúde básica. Como é que está a nossa saúde básica, a estrutura, a infraestrutura que Linhares dispõe e o que pode ser melhorado? Quero começar perguntando ao secretário, futuro secretário Valdir. Valdir, hoje Linhares possui pelo menos 32 unidades básicas de saúde na sede e no interior. Como é que vocês pretendem trabalhar, por exemplo, o programa de saúde da família, né? Trabalhar na base? Muito se fala de se trabalhar a saúde lá na base exatamente para evitar a superlotação de hospitais.
Vejam bem, o nome já diz, é atenção básica, é elementar, é o princípio. Isso é começar a promover saúde. Eu tenho dito, inclusive, que a secretaria atualmente tem que ser a secretaria da doença, porque a gente trata de doença. A gente tem que tratar a saúde, e a saúde começa lá na atenção básica. Esse programa da saúde da família é fundamental, tanto que eu estava conversando ontem com o doutor Fernando, visitando o HGL, as internações infantis diminuíram substancialmente. Ou seja, nossas crianças não estão ficando muito doentes como ficavam antigamente, porque exatamente essa saúde e atenção básica. Nós temos 33 unidades básicas distribuídas em toda a rede municipal. Nós pretendemos estender o horário de algumas unidades regionalizadas. Eu já conversei com o prefeito e com o núcleo do governo. Nós pretendemos fazer unidades regionais de saúde e levar a essas unidades efetivamente o serviço, até para desafogarmos o pronto-socorro do HGL. Então a rede está bem distribuída, as unidades básicas são suficientes para o número de habitantes que nós temos, implementar o serviço, motivar os nossos profissionais de saúde. Eu tenho conversado com os vários profissionais de saúde, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, todos os profissionais envolvidos, procurando trazer motivação e dar condições também de trabalho para esses profissionais desempenharem melhor a atividade deles. Bom, Fátima, você teve essa experiência de atendido quando esteve à frente da Secretaria 2006 a 2008, né? Fizemos um trabalho bom e que surtiu um resultado bacana e desafogou bastante o HGL. Na época foram criadas quatro unidades de horário estendido no Canivete, Bebedouro, Interlagos e Aviso. Áreas estratégicas aqui da cidade. Sim, só que a gente enfrentava uma dificuldade. Como eram unidades básicas de saúde, ela não tinha o suporte de laboratório, de raio-x, que um horário estendido às vezes precisa. Às vezes o pai ou a mãe chega do serviço, encontra a criança passando mal e leva na unidade de saúde. Mas aí tem uma alguma coisa para encaminhar para o hospital, precisa de um quando vai a cidade estruturar essas unidades, eu só gostaria de esse suplemento que seja nomes e de imagem. Um complemento aí, né? Exatamente. E ajuda muito o profissional que atende o paciente. O doutor Fernando é um grande defensor desse programa de saúde da família, atuou durante muitos anos, né, doutor Fernando? É trabalhar lá na raiz mesmo do problema, né? Eu acho que o programa, eu penso, tudo que a gente estudou sobre isso, é que o plano de saúde da família, ele é muito importante, porque o agente de saúde é nosso soldadinho lá na ponta. Se ele for atuante, como diz o programa, ele saber cadastrar na rede dele quantos diabéticos, quantos hipertensos ele tem, quantas mulheres grávidas, quem está fazendo pré-natal, quantas crianças, como é que está a vacinação. Eu tenho um retrato daquela área onde ele atua. E aí tem o enfermeiro, que faz parte da equipe, que dá a estruturação, e o médico. Então, isso que eu acho que é importante, mas preciso trabalhar com efetividade, porque isso é importante. Nós estávamos visitando o HGL, houve uma época em que nós, no Rio Doce, tínhamos 30 leitos de criança e viviam todos cheios de internações. Nós visitamos o HGL e nós encontramos 4 crianças internadas no município inteiro. Isso é sinal de uma saúde básica, de prevenção bem feita. E nós temos que fazer uma educação, continuar essa ideia, nós já conversamos até com o Valdir, fazer um trabalho de educação continuada com os médicos do PSF, na tentativa deles resolver mais e encaminhar menos. Porque às vezes pequenos problemas de um hipertenso leve, um problema neurológico simples, às vezes um problema ginecológico comum, que o médico do PSF precisa ter uma orientação para resolver, parar com o encaminhamento. 40% a 50% dos encaminhamentos feitos são desnecessários. Enche o especialista de encaminhamento que às vezes não seria necessário. Então esse trabalho todo de educação continuada, que eu acho muito importante no PSF, e ele passar a ter um suporte, né? Fazer um suporte é muito importante. O que a Fátima falou é muito importante também.
Eu já encontrei muitos, na minha época no HGL, eu reuni o pessoal que vinha fazer consulta e chegava o carro cheio de Soretama, cheio de doente. Aí eu perguntava, por que vocês não pararam no postinho de Soretama? Aí respondiam, porque aqui não faz exame, lá no HGL faz. Então, você vê que todos esses probleminhas, a gente precisa ouvir o usuário para saber onde atuar, né? E eram coisas interessantes. E às vezes, lá em Soretama, tinha médico atendendo e de folga. Mas as pessoas preferiam sair e vir aqui no HGL. Falta de informação, E assim né? acontece com Bananal, às vezes acontece com outros locais. E dá uma sobrecarga. Doutor Itamar. Complementando o que o doutor Fernando falou, acho importante é a questão da prevenção na atenção básica. Hoje, a gente observa uma demanda muito grande de pacientes hospitalizados por falta de controle de hipertensão, uma demanda muito grande de problema renal, que começa lá com a hipertensão. Então, se houver um trabalho muito acentuado com a população, dá resultado. Só que isso daí demanda mudança de cultura das pessoas, além do trabalho dos profissionais, é um trabalho das famílias também absorver essas orientações, hábitos alimentares, tabagismo. Coisas básicas, né, Fátima? Exatamente, básico. Doutor Itamar, a gente percebeu aí nesse rápido diálogo 3 representantes, 3 grandes profissionais com cada um com sua experiência, onde eles trazem assuntos e pontuam, né, o assunto saúde de forma diversa, mas ao mesmo tempo a gente se percebe que vai a um único encontro. A conscientização do usuário, a conscientização de quem está agindo, né, e de quem está atendendo com a saúde. O senhor, como Conselho Municipal de Saúde, o senhor é quem recebe essas demandas, quem recebe as pessoas, né? E nesse cenário todo, como que o senhor coloca para a gente o que eles colocaram aí agora? Bom, a unidade de saúde, né, regionalizada seria uma demanda bem-vinda. A população aderiu muito bem na gestão que a Fátima teve. Depois a gestão anterior também teve. Isso eu acho que é uma experiência exitosa. Eu acho que vai muito bem. O HGL ele precisa parar de receber, fazer a atenção primária, aquela demanda que deveria a unidade de saúde fazer, o HGL fazer isso. Isso precisa mudar, essa consciência na população precisa mudar. Mas veja bem, a população por si só, ela não muda sozinha. Se eu não tiver profissionais de saúde e não tiver a gestão demandando condições para que ela mude, é claro que ela não vai mudar. Ninguém vai ao HGL à toa, ou porque gosta do HGL, ou porque acha bonito o HGL. Vai porque precisa do HGL, mesmo que seja por causa de uma coceira que está no couro cabeludo. Porque ela precisa de cuidado, então ela precisa de atenção ali. Então a gente se preocupa, a gente quando recebe essas informações, lá na ponta do usuário, a gente percebe isso, que a população aceita quase que tudo que for de benefício para ela, numa boa, as unidades de saúde e os serviços que nelas são colocados, mas desde que sejam resolutivos. Nós temos um problema de resolutividade nas unidades básicas, e isso acaba acarretando um problema para a atenção secundária e terciária, que é o hospital nosso, né? O HGL. Não é aquela cultura de que é no hospital que se resolve tudo, né? Porque às vezes a pessoa olha para a unidade de saúde e não bota muita fé, né, doutor Fernando? Acho que, não, eu vou no postinho, não resolve. Não é uma falta de informação? Nós fizemos um trabalho uma vez pesquisando na rua, nos bairros, né? E a gente perguntava se ele sentisse uma dor de cabeça, um mal-estar e tal, se ele iria na unidade de saúde. E basicamente, assim, sempre o HGL ganhou como primeira resposta, né? Não era a unidade de saúde dele, era o HGL. O HGL hoje é um retrato para quem quer, ele se fizer estatisticamente, de onde vem o doente, o que ele tem, como é que ele... Você tem um retrato da cidade, inclusive em violência, tiro, lesão por arma branca, drogas. O HGL pode dar um mapa disso na mão de estatística qualquer um. Completa, né? Pela estatística, que ele pode, ele faz isso.
E você sabe até qual a unidade de saúde está trabalhando bem e qual que não está. Porque ali você vê pela predominância de quem vem. É interessante isso, é fácil até de fazer um trabalho que você consegue avaliar isso, de onde mais vem, como é que é, onde atua melhor, de onde eu tenho menos demanda, né? Isso é importante, o que a Fátima falou, eu acho que o ponto principal, né? Tem que educar melhor, tem que dar mais informação para as pessoas saberem se cuidar mais, porque educação é saúde, a educação é muito importante. É perceptível isso, né? A gente percebe que o HGL, ele mapeia realmente a área que está bem trabalhada, as áreas que não são bem trabalhadas. Ele dá essa... se você buscar uma estatística de busca e de origem desse usuário, você percebe no HGL qual área está bem trabalhada pela estratégia da saúde da família e qual não. O Fernando tem toda a razão nisso. O problema é que nossas unidades de saúde, elas precisavam voltar a ser aquilo que elas deveriam ser. Né? Um lugar de convivência da comunidade, assim como as escolas deveriam ser, um lugar, espaço delas. Elas precisam se empoderar, a se apropriar dessas unidades e é claro que quem os recebe lá, aqueles profissionais de saúde que lá estão para recebê-lo, tem que acolhê-los lá. Então falta acolhimento, não só serviços, mas acolhimento também, para que elas fiquem por ali e façam a prevenção, a educação em saúde, a promoção de saúde, que é obrigação e dever da atenção primária e das unidades básicas. As que funcionam, o ponto-chave é porque elas estão sendo bem trabalhadas, tanto por quem está atendendo e pelo esse acolhimento todo que está sendo feito, ok? As que não estão funcionando como deveriam funcionar, o que tem que ser feito, secretário, na sua opinião, que vai assumir como secretário de saúde, para que elas tenham essa sua essência de comunidade básica da saúde, estar atendendo o cidadão que até ela chega? Veja bem, pelos números que eu estou tendo, as informações da transição, como o doutor Fernando falou, cerca de 34% do pessoal que vai procurar o HGL não teria necessidade de ir ao hospital, poderia ser atendido na unidade básica de saúde. Está vendo o inverso, né? Por que isso está acontecendo? Porque está faltando resolutividade nas unidades básicas de saúde. A unidade tem que atender os anseios do usuário. O usuário tem que ir lá, ter seu exame a tempo e a hora, não pode demorar um mês para ter resultado de exame, tem que ter médico para atender, ou seja, tem que dar resolutividade para ela ser útil. Se a unidade de saúde ela estiver fisicamente num bairro e a sua equipe não ter usuário, ela não tem utilidade, ela não tem efetividade. Faz sentido, né, Valdir? Então nós vamos estruturar a nossa rede básica de saúde, isso é projeto do prefeito Guerino, nós vamos estruturar para atender na comunidade do usuário, para evitar translados, se movimentar, sair, pegar ônibus. Dentro do possível nós teremos os serviços da atenção básica na unidade básica. Hospital HGL, média e alta complexidade. É isso que a gente pretende trabalhar. Pois é. Então esse é o clima, né? Essa conversa, para que você de casa possa entender como está funcionando e o que pode ser melhorado no nosso sistema de saúde. Antes de ir para o intervalo, eu quero colocar aqui na conversa o doutor Diego Emerli, ele que já vem trabalhando aí com ações na justiça, né? Com a demanda em relação à saúde. Doutor Diego, são pessoas que já procuram, assim, já cansadas às vezes de esperar por um atendimento, por um exame, por um medicamento de alto custo e é uma demanda que vem crescendo, né? Sim, Cláudio. A primeiro momento a gente deve fazer uma seguinte distinção. A intitulada judicialização da saúde, ela só vem por meio de exceção. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ela só vem quando o serviço, a princípio, não está sendo prestado minimamente como deveria ser. O que quer dizer minimamente? Quando o paciente, o enfermo, procura uma farmácia, um hospital, para pegar seu remédio, seu exame e tudo mais, e não consegue, ou por demora, ou por até recusa de atendimento. A título de exemplo disso, temos nos últimos tempos aqui no município o próprio HGL aqui dito, que parou até mesmo de fazer cirurgias ortopédicas, que tendo passado até para nível estadual. Então, assim, como até a conversa que está indo para esse ramo, tendo acidentado, procurando o hospital, chegando lá não tem, muitas das vezes ele espera alguns dias ou até mesmo semanas
e ali sofrendo numa maca, num leito e tudo mais, aguardando o atendimento em uma outra rede, aguardando vaga para ser operado. Então, assim, a primeira medida é uma exceção. É claro que, levando a demanda ao judiciário, o judiciário também não pode se abster de resguardar um direito que é do próprio cidadão. Está na Constituição garantido que a saúde, nela englobada a dignidade da pessoa humana e a própria vida, é um direito fundamental de qualquer pessoa. Então, tendo esse problema elevado ao judiciário, o judiciário tem que se pronunciar. Pois é. Ô, Valdir, aí traz um segundo problema, né? Porque aí são pessoas, claro, que uma ordem judicial, ela deve ser atendida, mas aí há pessoas que estão numa fila, aguardando um atendimento, uma cirurgia, e acabam tendo que ceder esse lugar para aquela pessoa que teve esse pedido atendido pela justiça, né? A judicialização da saúde tomou um vulto enorme. Hoje, todos quaisquer procedimentos vai para a justiça. Eu ontem estive na Secretaria de Saúde, dentro desse prazo de transição, e chegou lá uma ordem judicial para ser cumprida em 48 horas, uma cirurgia de vídeo para extrair eu não sei o nome técnico, eu não sou médico, um cálculo renal. Esse paciente estava internado há 18 dias no HGL. Como este procedimento, pasmem, a pessoa com dor, muita dor, tomando medicamento, ele não é prioridade para o SUS, ele é eletivo. Esse procedimento chama-se eletivo. Isso mesmo. Não é autorizado pelo SUS, pasmem. Esse paciente estava 18 dias no HGL. O custo médio de uma internação, a diária, gira em torno de R$700, R$800 de um paciente. Eu conheço um pouco desses números, em razão de ser contador do Hospital Rio Doce. Esse paciente estava 18 dias. Olha o custo que ele já representou. Chegou a ordem judicial para ser cumprida. E eu perguntei à secretária, esse procedimento tem que ser pago pelo município ou pelo Estado? A paciente demandou em face das duas instituições, dos dois entes. Eu perguntei, fica em torno de 15 e 18 mil reais para o município pagar um médico para fazer esse procedimento cirúrgico. Aí que entra a questão da racionalidade da justiça, que a gente precisa discutir a saúde muito mais do que um debate. Vejam bem, ele já tinha representado esse paciente um custo para o HGL de cerca de 14, 15 mil reais, que é o preço da cirurgia. Se fizesse essa cirurgia no início da internação, ele sairia no outro dia, ele ficaria 3 dias internados. Vai ficar novamente 3 dias, porque ele vai fazer esse procedimento, e ficou 18 dias e não teve resolutividade. Ele precisou ir para a cirurgia, mas o SUS, repito, não cobre, porque pasmem, eu fiquei sabendo disso ontem, é eletivo. O cidadão morrendo de dor, que pode ter uma complicação, chegar a perder um rim, pode vir a óbito, enfim, mas não pode operar, não é autorizado a operar porque não é coberto pelo SUS, é eletivo. Veja aí o tamanho do desafio, né? Bom, minha gente, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta e aí nós vamos falar um pouco mais sobre o HGL, né? Essa estrutura que atende a tantas pessoas aqui de Linhares, mas também de todo o norte do Espírito Santo, inclusive até de moradores de outros estados, né? Logo após o nosso intervalo, nós já voltamos. Fim de ano na TV Sim, especial Saúde Pública de Linhares. Bom, já de volta com a nossa conversa bastante rica, né, sobre saúde pública. A gente terminou o bloco anterior falando da judicialização da saúde, é como chamam, né, os processos na justiça por cirurgias, por medicamentos de alto custo e outras coisas mais, né? O futuro secretário de Saúde falava dessa demanda, né, e dessa dificuldade também, né, do juiz em julgar também um caso ou outro, né, Valdir, com isonomia e assim, com a certeza de que realmente está atendendo uma demanda necessária, né? Cláudio, o juiz ele tem formação básica em direito e para dar uma decisão sobre saúde tem que conhecer dos procedimentos, do medicamento. E ele tem dificuldade de conhecer, com certeza, ninguém conhece tudo e sabe tudo. Alguns estados, a exemplo de São Paulo, alguns municípios têm disponibilizado para o Poder Judiciário um corpo clínico para poder auxiliar os juízes na decisão, se aquele pedido é pertinente, se tem alternativa melhor, mais barata, enfim, porque a judicialização está tão grande
que está indo muito dinheiro nisso. E a saúde ela tem que ser universal, ela tem que proteger todo mundo. Então tem que ter muito cuidado com isso. É claro que o direito à saúde é um direito sagrado, constitucional, tem que ser atendido, mas há limitações. Então tem que ter muito cuidado e eu penso que o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo poderia, através do seu presidente do Tribunal de Justiça, ajudar os juízes através desse corpo clínico para os juízes terem fundamento na decisão. Essa experiência você já falou que ela já funciona em São Paulo, inclusive. Sim, tem né? municípios que tem. O Poder Judiciário de São Paulo está estruturado para isso. Pois é, eu quero aproveitar também a Fátima como diretora lá do Hospital Rio Doce. O Hospital Rio Doce já tem também muitas demandas dessas, né, Fátima? Tem sim. De vez em quando aparece uma determinação judicial para fazermos embolização, que é um procedimento que custa R$100 mil. Tem que trazer a equipe médica de Itaperuna. E eu já fui receber mandato judicial 8 horas da noite, determinando que eu fizesse em 24 horas. E é um procedimento eletivo. É um procedimento programado, apesar do médico que pede falar que tem que fazer rápido, podendo ocasionar risco de morte. Morte para o paciente. E aí, eu até defendo um pouco o juiz que, como ele não tem conhecimento de medicina, ele pega um laudo desse, tem risco de morte, ele acredita que seja emergencial. Né? Sem dúvida. Eu vou colocar o doutor Diego de novo na conversa aqui. Doutor Diego, como é que tem sido, né, o trânsito dessas ações na justiça? É caso a caso? Qual o nível de celeridade, enfim, que essas ações tramitam na justiça? Bom, Cláudio, basicamente tem um rito até bem célere, até porque boa parte dessas ações elas tramitam nos famosos juizados especiais, que tem um rito muito mais acelerado do que se fosse numa vara comum, como é o caso da Fazenda Pública. Se me permite puxar até o assunto anterior, hoje os magistrados estão se pautando basicamente até com a chancela dos tribunais superiores para a decisão dessas liminares, justamente nas requisições médicas, porque dado o médico falado, ele especialista, dizendo que necessita daquele procedimento, necessita daquele medicamento e colocando uma urgência ou não, volto a concordar com os integrantes aqui, com o Valdir, com a Fátima, ele não é apto, né, a atuar na área médica, ele é um jurista, ele é um magistrado. Então, diante da prova que chega para ele também não pode abdicar da vida de um terceiro. Se ele não decide realmente estar pautado naquilo dali, o ônus vem para ele. E o que decidir? Nos últimos praticamente 3 anos, até porque a gente infelizmente tem vivido um momento complicado, até de nível nacional e também municipal, de administração pública, de queda de receita e tudo mais, a saúde também está sofrendo isso. Então, quanto a esse ponto, cada vez mais a gente sabe do problema que é a saúde, a gente sabe do problema que é o programa anterior até que o Cláudio fez aqui de segurança pública, que não é uma solução mágica, não é uma receita que se faz para chegar a uma solução, e infelizmente com esse cenário de crise tem-se também diminuído consideravelmente os serviços públicos e aí sim acarretando cada vez mais volumes de ações nesse tipo de saúde. O nosso assunto HGL, nesse segundo bloco, a gente falou sobre judicialização, né? O tema ficou meio que pendente para o segundo bloco, mas a gente retoma aqui o HGL, que tem uma demanda realmente altíssima. O Valdir, inclusive, futuro secretário, já esteve lá essa semana tomando pé da situação, né, Valdir? Hoje, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, são pelo menos 43 milhões de reais por ano, né, investidos ali no hospital, no HGL, no nosso hospital geral, né? Agora, é claro que uma parte vem do SUS, mas o município é quem sustenta a maior parte desse recurso. Sim, o município assume a maior parte das despesas do HGL, mas conversando com o prefeito, o HGL ele não tem personalidade jurídica, ou seja, ele não tem o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Hoje CNPJ. Quem responde pelo HGL é a prefeitura. É a prefeitura. O HGL não é uma unidade gestora autônoma, ele está dentro do orçamento da Secretaria Municipal, dentro do Fundo Municipal de Saúde. Entendi. O que nós pretendemos?
dar personalidade jurídica ao HGL e ter o CNPJ. Porque eu tendo o CNPJ, eu vou credenciar essa unidade de saúde junto ao SUS e faturar a alta complexidade para o SUS e a média complexidade para o Estado. Nós vamos fazer convênios e parcerias. E aí vai diminuir o investimento municipal no HGL. E aí a gente tem condições de ampliar, inclusive, os nossos serviços lá. E esse é um processo simples, Valdir? Não é tão simples, né? Porque a legislação do SUS, eu sou formado em Direito e Contador, vocês me conhecem, eu conheço a legislação tributária, que é um emaranhado de leis. Pasmem, a do SUS é um pouco maior, é um pouco mais complicada, é muita legislação. Então isso demanda um tempo de fazer essa constituição do CNPJ, fazer esse credenciamento, mas aí nos próximos anos a gente conclui esse processo dentro de 6 meses, eu acredito que a gente tem isso pronto. Que bom. Quero perguntar a Fátima, o Hospital Rio Doce, né, co-participante nesse processo aí, né? Qual o percentual de participação, de atendimentos pelo SUS no Hospital Hoje Rio nós Doce? estamos atendendo 80% dos nossos pacientes são do Sistema Único de Saúde. A mão na roda no sistema aí, hein, Valdir? Sim. O Rio Doce. A gente responde por toda a alta complexidade da saúde do município e ela é regionalizada. Respondemos pela maternidade, é a única que tem no município. Só na maternidade é em torno de 260 partos mês. Então, só aí já... E é toda SUS. Em relação a recursos, quanto que o Rio Doce gasta por ano com esses atendimentos aí? Hoje está chegando a 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. Realmente é uma demanda gigantesca, né? No universo, a população de 160 mil habitantes. Obviamente, a gente atende muito mais que isso, né, Valdir? Na verdade, eu conheço o Hospital Rio Doce há muitos anos. A gente tem que rever, inclusive, tinha que fazer gestão. Eu sei que nós estamos atravessando o país, um momento muito difícil, mas a tabela do SUS não é reajustada há 5, 6 anos? Não, desde 2002 foi o último reajuste que o SUS implementou. Defasado demais. Por isso que o Hospital Rio Doce também, 80% de atendimento pelo SUS, não cobre os procedimentos, os gastos. Então, os filantrópicos, os hospitais filantrópicos, que é o caso do Hospital Rio Doce, e todos os outros do estado e do país, andam no fio da navalha. Ou seja, estão assim sobrevivendo graças a iniciativas da sociedade que ajudam, porque o SUS não cobre os custos dos procedimentos. Hoje o Hospital Rio Doce tem um déficit acima de 400 mil reais pelo atendimento ao SUS. Fica com esse débito aí, né? Com esse vermelho. A gente tem que captar muito recurso extra para manter o atendimento ao SUS. Doutor Fernando, fica à vontade. Para você ter uma ideia, porque às vezes quem está nos ouvindo não tem noção de como é que é calculado essas coisas do SUS. Vou te dar algum exemplo. Se você tem um apendicite e vai lá no hospital operar pelo SUS, o SUS, na tabela dele, você põe lá apendicite, código X, está lá, vamos supor, R$600 por tudo. Anestesista, hospital, cirurgião, tudo. Medicamento. Aí o hospital levanta quanto que ele gastou. Geralmente é 3 vezes, 4 vezes mais. Se eu conseguir fazer uma apendicite por R$600, tudo bem. Se eu não conseguir, azar o meu, porque ele paga aquilo. Se eu internar uma pneumonia, que eu tenho que gastar 600, 500 ou R$800 para tratar uma pneumonia, e eu gastar 5 mil, 10 mil, problema meu, ele só paga aquilo. Porque tem gente que acha que o hospital está recebendo por dia, o médico está recebendo por... Não é assim. Pagou aquele valor, não tem choro. A diária de UTI é R$700. Se eu gastei 2 mil, azar o meu. Então esse tipo de raciocínio é que as pessoas que estão de fora ouvindo entender por que o SUS dá prejuízo. Por que o SUS não tem... Ele serve hoje como dado estatístico. Ele não serve como valor de custo. Por isso que tem as pactuações, para corrigir esses déficits. Então aí vem o Estado com pactuação, para melhorar, às vezes dá uma ajuda, né, aos hospitais que atuam, mas que a tabela em si, ela não acompanha o custo há muitos anos. Perfeito. Pois não, Andressa?
Eu ia perguntar agora sobre um assunto que a gente vem ouvindo falar bastante, né, Valdir, que é sobre a informatização das unidades, da rede num todo de saúde do município de Linhares. Como se pretende colocar isso em prática? Veja bem, Andressa, o Ministério da Saúde já tinha determinado aos municípios que implementassem o protocolo eletrônico, prontuário eletrônico. Uhum. E deu, inclusive, o prazo até dia 10 de dezembro para isso se concretizar. Extrapolado, né? Mas o nosso caso aqui no município de Linhares, e muitos municípios do Brasil não tiveram condições e pedimos a prorrogação para mais um ano. No nosso caso, eu estive com a secretária, não teve condições de fazer, pedimos a prorrogação do prontuário eletrônico para mais um ano. É fundamental. Nós estamos no século XXI. Consegue-se resolver esses gargalos que foram colocados aqui? Ou seja, nós precisamos ter a nossa Secretaria de Saúde informatizada e a rede toda com controle, porque hoje está tudo solto. Então para que o próprio SUS tenha também acesso a esses dados e veja que a realidade é outra, né? A gente vai ter controle através desse prontuário eletrônico, de requisições de exames, para não se repetir exame, para não perder dinheiro, agilidade, velocidade, segurança, qualidade, enfim, é fundamental que a Secretaria de Saúde de Linhares esteja informatizada. É um dos trabalhos que nós iremos fazer. Isso para um próximo ano, 2017, Sim, ainda se coloca? Vamos entrar buscando. Eu tenho informação, eu trabalhei em Vitória durante 6 anos, e o sistema de informática da saúde de Vitória é um dos melhores que tem. Então nós vamos, não vamos inventar nada, vamos pegar o que está funcionando e trazer para nós. E além do equipamento, que é o produto físico, tem o produto humano nessa relação toda que vai estar junto trabalhando, vai estar preparado, vai ser técnico para poder comandar toda essa parte? Nós temos que capacitar, o próprio médico vai operar essa questão do prontuário, é o médico que vai ter que operar esse sistema. Ou seja, nós estamos, como eu disse, no século XXI, na era da tecnologia. Todo profissional hoje tem que estar, o operador de máquina da indústria de Linhares, ele opera a máquina no computador. Então todas as máquinas, hoje o sistema é eletrônico. Então nós vamos capacitar, obviamente, todos os servidores da saúde para operar o sistema de informática da saúde de Linhares. Agora, uma ferramenta que para o médico também é importantíssima, né, doutor Fernando? Muito importante. E isso, primeiro, que vai educar um pouco a população. Isso vai ter um período de adaptação interessante, mas vai educar muito, porque a população, esse sistema nosso viciou a população a coisas absurdas. Eles vão na unidade hoje, no outro dia vão no HGL, hoje estão com a receita, amanhã estão com outra, e ninguém tem controle disso. Isso pode ser pode ser o que significa essa demanda reprimida tão alta, né? Tão alta. E às vezes ele tem dados na secretaria de uma produção de consulta que é irreal. Porque qualquer um pode preencher aquele papel e botar lá que atendeu 12, 15, mas você não tem saber que aquilo é real. Na informatização direitinho, você vai ter controle de tudo. O doente pegou a receita, foi na farmácia, a farmácia vai ver se aquela receita foi dada por qual médico e em qual unidade de saúde. E se ela voltar no outro dia com outra receita, se ela não tiver no sistema, a farmácia vai perceber. A mesma coisa com exames. Tem muita gente que falta exame e tem muita gente que faz demais, exageradamente demais. Para a gente voltar mais uma vez aqui ao assunto HGL, tudo isso aqui acaba culminando, né, com esse atendimento, essa demanda que o HGL tem. Uhum. Bom, analisando lá o orçamento previsto para 2017, Valdir, para a saúde, aliás, esse ano em 2016 já foram, segundo dados do portal da Transparência da Prefeitura, 132 milhões de reais para a saúde como um todo aqui em Linhares, né? Você já tem assim uma perspectiva do que deve ser investido ou gasto em 2017 e qual o valor desses 518 milhões de orçamento que vai para a saúde no ano que vem? Já dá para ter uma ideia? 516 milhões é o total do município. Total do orçamento, exato. E o orçamento da saúde, salvo melhor juízo, engano, são 126 milhões de reais para o ano de 2017. Ou seja, houve uma redução em relação ao orçado para este ano, que foi 136 milhões, quase 9 milhões a menos. Mas eu acredito que a gente implementando a questão da informatização, os controles, revendo contratos e gerindo isso todo, um controle melhor,
a gente vai ter dinheiro para fazer uma saúde de mais qualidade. O doutor Itamar, como é que estão as contas da saúde no Conselho Municipal? Bom, nós somos no impasse de aprovação das contas. Desde 2013, 2014, 2015, nós não aprovamos pelo Conselho. Não? Não aprovamos nem reprovamos. E nem aprovamos com ressalva. Não há, há uma pendência. O que há uma resolução emitida pelo Conselho, resoluções emitidas pelo Conselho, quadrimestrais, não é? Desde 2013, que aprovamos apenas a apresentação da prestação de contas feita pela Secretaria Municipal de Saúde ao Conselho, que é compulsório, não é? Essa prestação de contas é compulsória ao Conselho. Então, como isso? Porque a gente não tem como impedir que o gestor continue tendo aporte ou financeiro, né, de outras entidades, de outras esferas do governo estadual e federal. Então a gente emite uma resolução para que continue vindo esses aportes para o Rio Doce, para a gestão como para não todo. travar, né? Exatamente. Então a gente usou isso como estratégia. Mas a aprovação das contas a gente não tem. Geridas Exclusivamente no que tange o financeiro. No que tange indicadores, a gente já aprovou e fizemos as ressalvas e tal. Mas os indicadores também é papel nosso, que a gente consegue avaliar mais o qualitativo. Aconteceu o quê? Extrapolou? Não, a questão é porque assim, a apresentação da prestação de contas, elas têm divergência de valores que a gente não consegue. Como leigos que somos, que nós como conselheiros, nós somos leigos no que tange a contabilidade. E a gente precisava ter um contabilista que fizesse esse trabalho para a gente, não é? Já que tem divergência de valores, nos esclareça essa divergência. E nós não tivemos isso. E nós solicitamos esse contabilista via Ministério Público Federal, orientou a Secretaria a mandar esse profissional para a gente. Nos encaminharam que agora em dezembro, dia 13 de dezembro, nós tivemos a prestação de contas, uma contadora, e ela trouxe uma informação também que trouxe divergência, né? Uma divergência que, se há uma arrecadação de 518 milhões no município, e a gente diz que, e a Secretaria diz que gastou 45% da arrecadação, a gente fica meio preocupado, porque as contas não foram essas que a gente tinha. O número não era esse. O número foram os 136, por exemplo. Bom, só pra gente... Então a gente não consegue fazer as contas. É só por isso. Não tem uma reprovação porque a gente não consegue avaliar profundamente. Mas ainda, também não há aprovação porque a gente, justamente pelo mesmo motivo. Só para explicar, André, esse pessoal de casa, bom, gente, o Conselho Municipal de Saúde é formado por diversos, né, atores da nossa sociedade, gente ligada à saúde, outros não, né, exatamente, ajuda a conduzir, né, o dinheiro que é aplicado na saúde, na sua saúde, né, ajuda a fiscalizar, nossa, né? Ajuda, enfim, a acompanhar a fiscalização. Tem que passar pelo crivo lá do Conselho, né, todo o investimento em saúde no município. Antes de ir para o intervalo, eu quero, doutor Fernando, levantar aqui uma outra situação que a gente tem ali no HGL, que muito se fala, que é o pronto atendimento. E depois saber do secretário se vamos ter aí, enfim, a inauguração do PA, que seria o desafogador desse problema, né? Resolveria toda essa situação. É o grande calo ali do HGL, doutor Fernando? Pois é, nós conversamos já, né, sobre tudo isso, e existem algumas ideias para melhorar isso, porque nós não conseguimos até hoje implantar a classificação de risco ali no HGL. Porque para você colocar a classificação de risco, o que seria? Existe o doente que a gente põe como a pulseirinha vermelha, tem o amarelo, o azul e o verde, né? O verde e o azul. O vermelho nem precisa perguntar, que ele tem que chegar e ir direto para uma emergência. Esse é o grave, não tem jeito. O amarelo é aquele que pode esperar um pouquinho de tempo, até meia hora, e assim vai sucessivamente. Aquele que está uma gripe, ele teria que dizer, você não precisa estar aqui. Se você quiser, você fica, mas você só vai ser atendido quando os mais graves forem atendidos. Mas para fazer isso, a classificação de risco teria que ter um suporte, aonde ele pudesse mandar o doente que não é urgência. Às vezes, e hoje não tem. Então, a ideia do secretário é criar uns 5 pontos no município, onde quem fizesse a classificação de risco poderia dizer, na sua unidade não tem, mas eu vou mandar para tal lugar. E você desafoga aqui. Eu acho que essa UPA, né, do Shell, né, PA, pronto atendimento. Um PA, ali, com uma classificação de risco, com um grupo de profissionais clínicos, um cirurgião, né, uma sala de emergência bem preparada,
vai diminuir muito, o HGL vai praticamente receber as emergências e receber os casos mais graves. E vai diminuir muito o volume. Isso é uma saída. Todo lugar está fazendo isso, né? Porque se você for seguir números, na verdade é esse o caminho. É esse o caminho. O que o Ministério da Saúde preconiza, é esse o caminho. O protocolo de Manchester, ele deve ser implantado? É isso que o senhor está falando? É isso aí que é a mesma coisa. É isso aí. É a classificação de risco, é o protocolo de Manchester. É isso mesmo. Manchester, como diz, enfim. Andressa? Não, acho que quando o ponto que o doutor Fernando levantou sobre a parte setorial da saúde, né, vamos dizer assim, seria classificada, seria isso mesmo, secretário? Diversos pontos dentro do município onde teria seu setor para atender a população? Secretário? Não é bem isso não. Desculpa. O que o Fernando está falando, nós já conversamos, é porque hoje o pronto-socorro do HGL está lotado porque vai para lá, todo mundo vai para lá. Então nós vamos implementar o protocolo de Manchester, que é a classificação de riscos. E dentro dessa classificação, muitos poderão ser atendidos nessa unidade básica regionalizada que nós iremos criar, com horário inclusive estendido, 5 ou 6 na cidade, espalhadas aqui em pontos estratégicos, e lá teremos uma estrutura que vai poder atender esses menos graves, para desafogar o pronto-socorro, porque hoje é tudo lá, tudo. E muitos desses procedimentos de pulseiras verde e amarela, verde e azul, poderão ser atendidos nessas unidades regionais. Só para quem está em casa poder entender melhor, essas unidades regionais seriam estratégicas, onde daria total condição para que esses casos pudessem ser dirigidos até lá e ser atendido ali. Isso. É isso mesmo? A princípio, a ideia é essa, mas o que a gente quer, depois, através da imprensa, da divulgação, é que os moradores de perto dessas unidades já saibam que ele não precisa ir no HGL. É um trabalho de educação mesmo que a gente já é a falando. Questão depois de aprendizado. E o PA do Shell vai ser um desses? Não, o PA do Shell vai ser o principal. UPA, aí já é o principal mesmo. Aí... De forma global. Bom, nós vamos para mais um intervalo, né? Rapidinho, a conversa realmente está muito boa e voltamos daqui a pouco para o nosso terceiro e último bloco, né? Falando sobre parceria com o governo do estado. Tem um projeto interessante, a Rede Cuidar, que o governo está querendo implantar. Vamos ver o que os nossos convidados acham disso, se vai dar certo ou não. A gente torce que sim. Logo após o nosso intervalo, a gente já volta. Fim de ano na TV Sim, especial Saúde Pública de Linhares. Bom, já de volta com o nosso bate-papo, a nossa discussão sobre saúde pública, falando da nossa realidade aqui de Linhares, os desafios para o próximo ano de 2017. E nesse último bloco nós queremos falar sobre um projeto do governo do estado que propõe descentralizar o serviço de atendimento em saúde pública, né? O projeto Rede Cuidar foi apresentado aqui para Linhares. Linhares compõe aí, é a cabeça de uma regional norte, e inclusive aconteceu um encontro aqui no município, o governo do estado, né, a Secretaria Estadual de Saúde, mostrando como é que isso vai funcionar. Quero perguntar logo aqui ao futuro secretário de Saúde. Valdir, você participou lá ativamente desse processo? O que você achou? É possível que a gente realmente resolva esse problema de atendimento, sobretudo as consultas, né, com especialistas? Olha, Cláudio, a ideia é fantástica. Para os usuários, principalmente, que hoje tem que se deslocar, sentindo dores, para Vitória. Mas aqui ainda nós estamos próximos da capital, mas pessoas mais do extremo norte. Então vai ajudar muito os usuários, vai diminuir o sofrimento dessas pessoas. Então a ideia é fantástica. Linhares está construído aqui na nossa cidade o imóvel, o Centro Regional de Especialidades, que deram esse nome de Rede Cuidar. A ideia, como eu disse, muito legal. Temos que ver como vai ser a gestão, porque nós estamos aqui na região central, a região norte. O centro é na cidade de Nova Venécia, a região central é em Linhares, tem a região metropolitana que tem 2 centros, um na Grande Vitória e outro em Pedra Azul, e a região sul, dividir o estado em 4 regiões. Nós aqui nessa região central somos 18 municípios, e o dia da apresentação desse projeto, a Andressa estava lá, você também estava, eu perguntei ao secretário de Estado de Saúde, como que vai ser o aporte de recursos para isso, porque tem que ter dinheiro. De onde vem esse dinheiro? De onde vem esse dinheiro e como vem. Então nós precisamos ver como é que vai ser a gestão, são 18 municípios, no norte foi feito o consórcio, que está gerindo, lá vai começar a funcionar, na nossa região
O Estado diz que a partir de fevereiro já está tudo pronto. Então, a ideia é fantástica, vai aliviar muito o sofrimento desse pessoal que precisa de exames especiais das diversas especialidades, que é feito em Vitória, vai ser feito aqui. Então, precisamos só definir como é que é a gestão, mas nós estamos conversando sobre isso. Doutor Fernando, o que o senhor achou dessa proposta do governo aí? Essas especialidades ali aglomerados num prédio só, sendo ofertadas à população? Pois é, esse centro de especialidade, a gente até questionava, né? Por que São Mateus tinha um centro de referência de especialidade e Linhares ainda não tinha? Eu concordo plenamente com o Valdir, eu acho que a gente tem que facilitar as coisas para o usuário, né? Se tiver condições do Estado fazer isso de uma maneira bem consciente, que tenha, e estabelecer bem quem é que vai custear isso, né? É uma discussão, porque às vezes quando você fala, não, faz que eu assumo, e depois, como é que fica a questão de você manter, cuidar? Então, eu acho que só vai ajudar a questão da gestão, que tem que ver, porque isso requer recurso para você manter profissionais, né, para poder dar esse atendimento e dividir em áreas do Estado para facilitar o usuário também a não ficar transitando muito. Eu acho que é um bom projeto. No dia do encontro, né, a gente viu que o secretário nos apresentou que seria realizado em forma de consórcio, né, toda a parte de gestão, a parte de trabalho da Rede Cuidar em cada região, em cada setor. Mas não deixou claro como que seria feito na prática realmente a customização e a gerência toda desse plano que seria implantado, né, que é o programa Rede Cuidar. Diante disso, suponhamos que se consiga chegar, né, em um denominador comum ali, onde consiga botar para gerir, coloque para funcionar. Fátima, a gente teria ali no caso tudo isso acontecendo, o PA funcionando, né? Teríamos ali a Rede Cuidar, teríamos os setores regionais trabalhando. Isso não desafoga só a HGL, isso também vai de encontro ao Hospital Rio Doce, né? Vai de encontro em uma situação de humanização da saúde mesmo, né? Com certeza, as consultas e exames especializados, isso vai de encontro ao trabalho de alta complexidade que o hospital realiza hoje. E o paciente hoje, às vezes ele precisa realizar uma cirurgia cardíaca, mas tem dificuldade de agendar um ecocardiograma, tem dificuldade de agendar uma tomografia, enfim, os exames que ele necessita. Eu acho que otimiza os processos do paciente, de adequação dos exames dos pacientes para a realização dos procedimentos que ele precisa. Perfeito. Eu quero levantar uma outra questão aqui, gente, que está assustando a todo mundo, Brasil afora, que é a PEC 5, a PEC dos gastos, né? Todo mundo está falando, já passou pelo Senado, já aprovada, de controle dos gastos. O governo pretende congelar, então, os recursos, né? Muito se fala de que a saúde e a educação serão prejudicados. Fátima, eu queria saber de você se isso traz um temor, assim, você que disse que já trabalha na corda bamba ali ano a ano para fechar as contas, isso traz uma preocupação extra aí? Muito grande, preocupação muito grande. Eu vejo essa PEC com muita preocupação por causa desde 2002 nós não temos reajuste da tabela do SUS. E o governo federal não colocando mais recurso, vai sobrecarregar o governo estadual e o governo municipal. O freio de mão dos municípios e do estado vão estar puxado. E a alta complexidade, que é diretamente responsabilidade do governo federal, o não reajuste de tabela vai ser um dificultador. Eu acredito que as filas dos serviços vão aumentar. Né? Quero perguntar aqui ao doutor Diego, né? Doutor Diego, o senhor não acha que isso, ano a ano, vindo a se agravar, se isso realmente se confirmar, essa questão da saúde, com menos recursos, não pode aí vir uma chuva de ações dos estados, né, contra a União, dos municípios em busca de mais dinheiro? Provavelmente. Provavelmente, até porque não só dos estados, dos municípios, do Distrito Federal com a União, bem como da pessoa indo ao judiciário, a famosa judicialização.
Na real, a nível de Congresso, já se está se falando em cada vez mais de repactuação do Pacto Federativo. Cada vez mais trazer a receita que o município e o Estado levam à União e começar a dividir mais com quem está embaixo. Com a base, quem lida ali diretamente com o problema mais grosso, no dizer vulgar. Então, assim, tende a ser um complicador e muito forte daqui para frente. Pois é. Bom, só para a gente finalizar, Valdir, o que você pensa a respeito dessa PEC aí? A gente já fala assim de orçamentos tão apertados para a saúde, né? Isso também preocupa o senhor como secretário? Veja bem, eu tenho uma opinião muito pessoal sobre a PEC. Eu penso que ela veio tarde. Se a gente tivesse essa limitação, nós não estaríamos passando essa dificuldade, não. Tem que ter limite, tem que ter regulação. O gestor público não pode gastar indefinidamente, fazer conta, ficar devendo. Sim, mas o grande questionamento é áreas prioritárias como saúde e educação. Veja bem, elas foram preservadas no primeiro momento. No primeiro momento elas foram preservadas. E o teto, ele não congela nada. É só o Brasil voltar a crescer e arrecadar que vai ter dinheiro. E repito, vocês me perguntaram sobre o orçamento da saúde, 126 milhões. Eu particularmente acho que dá para trabalhar. O que a gente tem que ter é mais efetividade no serviço público, mais resultado, comprometimento de servidor, de sistema. Temos que melhorar. O Brasil gera muito dinheiro. O doutor falou muito bem, há muito tempo se fala numa repactuação do Pacto Federativo. Está distorcido, os serviços estão ficando nos municípios, o dinheiro vai para Brasília. Tem que fazer um outro pacto federativo, distribuir melhor esses impostos. Tem muito imposto. Brasília, por favor, para de atrapalhar o Brasil. Brasília está atrapalhando demais a gente. Então, se distribuir melhor essa grana, esse monte de dinheiro que arrecada, não vai faltar dinheiro. Então, o teto, a PEC, ela tem que vir para limitar, porque senão o gestor público irresponsável, ele vai gastar acima do limite e depois a conta fica para nós. E faz sentido, Cláudio, o que Valdir está falando, porque quando se impõe limite, você vai até um determinado limite. Isso. Você tem a responsabilidade por si só de não ultrapassar. E quando não se tem isso, vira ou acha essa bola de neve que a gente vive hoje. A lei de hoje. responsabilidade fiscal, quando veio, eu era presidente do Conselho Regional de Contabilidade, o Conselho Federal de Contabilidade participou ativamente da elaboração dessa legislação. Foi um caos, nenhum gestor queria, porque colocava limites no gestor público. E ela pegou. E se não tivesse colocado, nós estaríamos num caos fiscal no Brasil. Com ela já estamos. Eu ia falar agora. Nós já estamos nos instantes finais. Quero colocar o Itamar na roda aqui mais uma vez, Itamar. Como é que tem sido o trabalho do Conselho? O Conselho tem sido acionado aí pelos secretários que já passaram. E qual a perspectiva agora com o Valdir assumindo a secretaria a partir de janeiro? Bom, a perspectiva é sempre apoiar, né? É um instrumento de gestão, viu, Valdir? O Conselho é sempre um instrumento de gestão. Veja bem, é compulsório, tá certo, na tua vida, como gestor. Não tem jeito. Mas é um instrumento de gestão, o Conselho está ali para apoiar o gestor, essa é a razão da existência dele. Né? Eu espero que você apoie, use mais o Conselho, a diligência mais consultiva do Conselho, não é? Mas a diligência mais, dizendo, propositiva do Conselho. Eu acho que você terá muito mais sucesso se você fizer isso, não é? Do que a fiscalizadora, porque a fiscalizadora é sempre muito chata, não pesada, é? Né? Essa ninguém gosta. E a Andressa talvez tenha esse viés do Conselho, né, como mais fiscalizador. Não é, Andressa? Mas assim, entender que esse é um papel nosso, mas em última instância. A gente divide essa fiscalização com o poder público, aí com o Ministério Público, mas isso é de extrema Tribunal importância. de Contas, não é? Esses fazem muito bem isso e a gente prefere ficar ali como parceiro, né, desse gestor e de qualquer gestor. É preciso somar, Itamar, é preciso somar em todos os setores, em todas as questões. Eu acho que no meu ponto de vista, o Conselho Municipal de Saúde, ele vem para somar e
e vem para ajudar aquilo que você disse. Basta o gestor que está na outra ponta, que é, no caso, o secretário de saúde, que vai gerir aí, tem a responsabilidade de gerir a saúde, junto com os outros responsáveis dos hospitais, saber usar e saber ser parceiro também desse conselho. Exato, porque eu acho que aí se consegue, de fato, trabalhar aquilo que o conselho propõe. Exatamente. Não só para a saúde, mas para a sociedade num todo. Então, eu acho que esse entendimento é que tem que ficar muito bem claro. Exatamente. Perfeito. E não só do secretário de saúde do município, mas do secretário de saúde do estado. Não é? Uma vez que ele Exatamente, que ele monta vai um além da equipamento esfera estadual municipal. aqui dentro, né, e o governo federal também, como ministro da saúde, a gente acaba fazendo esta parceria Essa com ponte. eles. Não é? O secretário vai pôr equipamento aí, que é o Centro Regional de Especialidade Médica, não é isso? Esse centro, que agora é Centro de Especialidade Médica. Esse Centro de Especialidade Médica, claro que vai ser da alçada do município, uma vez que terá uma prestação de serviço dentro do município. E aí, este Centro de Especialidade, ele tem que dizer para o Conselho da onde, que dinheiro vai financiar isso. Exatamente. Tudo bem. Muito bem. O ministério, né, não é isso? Claro. Então o secretário de Estado vai conversar conosco também sobre isso. Então, assim, não é só com você, mas diga para o Ricardo lá que a gente também está A voz da população, né? Representando. E a população está bem amparada, porque ali nós temos 50% do conselho de usuários, de pessoas da comunidade, tá certo? A comunidade organizada está lá dentro do conselho. 25% é de prestador de trabalhador da saúde, né, profissionais de saúde que trabalham na saúde, e os outros 25% ali eles dividem ali essa cota com gestor e prestador de serviço. No caso, o Rio Doce aí é um grande prestador de serviço para nós. Okay. Perfeito. Já estamos chegando ao final, né, do nosso bate-papo, muito proveitoso. Certamente você de casa conseguiu aí obter informações assim de coisas que você realmente não sabia, sobre números, sobre perspectivas. Agora, o que nós realmente desejamos é que a saúde pública em nosso município melhore cada vez mais, no Brasil inteiro, não é especificamente aqui no município de Linhares. Eu quero, assim, agradecer a presença de todos vocês e pedir, assim, as considerações finais à senhora Fátima. Fica à vontade, viu, Fátima? Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, eu quero colocar o Hospital Rio Doce à disposição. Nós somos um grande parceiro do município, exatamente por atender 80% da população pelo SUS. Eu acredito que é uma instituição de peso para o município. A gente tem aí hoje 102 médicos plantonistas diariamente, assim, ao longo do mês, né? Cobrindo todas as especialidades, realizamos serviços de ponta, tanto para o município quanto de forma regionalizada. E queremos fazer o melhor sempre. Estamos à disposição. Lembrar da cantata do Rio Doce. Que vai ter lá, sim. Né? Dia 21, aproveito e convido todos para a cantata de Natal, dia 21, em frente ao Hospital Rio Doce. É um coral da igreja evangélica, mas todo implementado com funcionários do Hospital Rio Doce atuando também. Qual horário, Fátima? Tá joia. Doutor Fernando? Às 7 horas da noite. 7 da noite. Doutor, obrigado, Fátima, mais uma vez. Doutor Fernando, obrigado pela presença, viu? Eu queria agradecer a Rede Sim, espero que haja outros debates, né, como esse. Eu estou à disposição, quando precisarem que eu puder colaborar, estou aqui. Eu continuo pensando que o caminho é importante, o hospital teria que ser a última coisa a se pensar, que a prevenção é muito importante, e que a educação, a informação para as crianças, a informação para os pais, porque a paternidade irresponsável é um tema que a gente tem que começar a discutir, tem que educar. O PSF é o espelho da saúde, tem que preparar essas pessoas melhor para eles trazer realmente para a gente o retrato disso. Eu vejo isso e eu fico feliz quando eu vejo as crianças apontando para os pais dizendo o que eles estão fazendo de errado. Eu já tenho crianças lá no programa de tabagismo que bate o dedo no nariz do pai e fala: você tem que parar de fumar, você tem que parar de beber. Ele diz que a mãe está gorda, que tem que emagrecer. Ele diz que o pai tem hipertensão, ele diz que o pai bebe. Ele diz que o pai está passando na faixa dupla, que não pode, que ele avança o sinal vermelho, que não pode. Então essa geração que vem aí, é que talvez a gente tenha que preparar cada vez melhor para eles começarem talvez a educar nós mais velhos que achamos que sabemos de tudo e fazemos tudo às vezes errado. Eu acredito nisso.
A gente precisa começar a trabalhar isso, porque não adianta. Nós trabalhávamos antigamente com desnutrição, hoje nós já estamos trabalhando com a obesidade. Você vê como as coisas estão. Precisa educar. A gente sabe o que está errado, mas não faz. Precisa fazer isso. Eu acredito nisso e estou aqui do meu lado aqui, o homem que vai pegar o bastão aí da secretaria. Vamos ver. Secretário. O que a gente puder colaborar. Tá certo. Doutor Fernando, muito obrigado pela sua presença, viu? Vamos. O Valdir Massucati, futuro secretário de Saúde. Obrigado também pela presença, secretário. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizar mais uma vez a Rede Sim e colocar à disposição de vocês aí, da imprensa em geral, para a gente conversar sobre a saúde. Eu concordo com o Fernando, eu penso o seguinte, antes da saúde tem que vir a educação. Eu conversando com um médico, amigo meu, aliás eu tenho conversado com bastante pessoas da rede, enfermeiros, procurando entender melhor essa questão da saúde, a corrente do bem. Nós temos que ter uma alimentação legal, um sono legal, um exercício físico e o emocional da gente. Então isso trabalha lá na educação. O Fernando, quando fala que as crianças estão falando, chamando a atenção dos pais, isso é muito. Eu me lembro da questão do cinto de segurança, quando foi implementado no Brasil. Que dificuldade, usar, né? Que dificuldade. Hoje as pessoas saem e colocam o cinto. Isso é questão de cultura. Então nós temos também, cada cidadão tem que se preocupar com a sua saúde. Hoje eu repito, as secretarias de saúde são secretarias das doenças. Então tem que voltar àquela questão da atenção básica, começar do básico, do início, educação, alimentação saudável, exercício físico, o sono. Isso vai evitar problemas de doença. Então vamos tratar da saúde. Corrente da saúde em Linhares. Tá certo, obrigado, Valdir. Sucesso aí no trabalho como secretário. Ao presidente do Conselho Municipal de Saúde, o cirurgião dentista Itamar Francisco Teixeira. Obrigado pela presença, Itamar. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado a todos. Obrigado, TV Sim. Prazer em trabalhar com você, essa gestão, né? Talvez eu fique até o final dela, como conselheiro, pelo menos, né? Eu gostaria que você, como gestor, desse um pouco mais de atenção aos programas do município. Os programas têm que ser revitalizados, eles estão sucateados, eles estão deixados, eles são importantíssimos para promoção de saúde, né? Para a qualidade de vida da população. Os equipamentos de saúde, nós temos uma pungência muito grande de equipamentos de saúde e de profissionais de saúde, mas estão assim subaproveitados. Eu acho que dê atenção a isso, melhorar o tipo de serviço, não é ficar criando mais unidades, mas talvez melhorar o tipo de serviço delas, né? As unidades de saúde, principalmente as da estratégia, né, a estratégia da saúde da família, voltar a ser espaço de convivência, onde a população tenha confiança de ir até ela, a população tome posse dela, ache que, né, entenda que é dela, que ela tem que cuidar, não é? Eu acho que aí nós vamos poder fazer tudo isso que você falou aqui sobre a rede do bem, a rede da saúde em Linhares. Eu acho que tem toda a chance de se acontecer isso, não é? Vamos lá. E o Conselho está aqui para te ajudar nesse sentido, tá certo? Obrigado, Cláudio, obrigado, Andressa, obrigado doutor Diego, né, pela oportunidade. Tá certo. Muito obrigado, doutor Itamar. E aqui agradecer também ao doutor Diego, que gentilmente participou conosco aqui, nos auxiliando, falando um pouco dessa questão jurídica, né? Muito se fala da judicialização da saúde, mas, doutor Diego, é preciso também defender aí a demanda de muitas pessoas aí. Obrigado pela presença. Sim, Cláudio. Bom, primeiramente agradeço a você pelo convite, agradeço a Rede Sim também pela oportunidade. De antemão também, desejo sorte ao Valdir nessa próxima gestão à frente da saúde. Até porque termino minha fala voltando ao início dela. A judicialização, ela é uma exceção. Ela só não funciona, ela só ocorre quando a saúde não funciona. Então é muito melhor ter uma saúde que funcione para que se não precise ir ao judiciário. Até porque, como mencionado no decorrer, se levado ao judiciário, sendo um direito fundamental de qualquer cidadão, provavelmente haverá o provimento judicial em favor do necessitado. Obrigado, doutor Diego Emerli. Andressa Bergamaschi, né, jornalista,
publicitária. Obrigado pela presença, Andressa. Nada, eu que agradeço, Cláudio. Eu acho que eu saio daqui com uma aula tomada. Recebemos uma aula aqui com esses grandes profissionais que estão aqui com a gente. Essa é a impressão que eu tenho, acho que não só eu, mas como quem está nos assistindo em casa. São bastante informações de extrema relevância, que vem agregar bastante para a gente quanto conhecimento. E, mais do que nunca, foi colocado de uma forma muito participativa e muito segura a conscientização que se precisa ter, né? Desde os pequenininhos e principalmente chegando às gerações que estão ali já mal acostumadas com os vícios e maus hábitos do dia a dia, onde acaba, de uma certa forma, gerando e proporcionando uma má saúde, né? Uma questão de demanda maior para uma saúde pública. Então, obrigado, TV Sim, pela essa oportunidade, obrigada por estar aqui presente junto com vocês. Nós que agradecemos. Bom, esperamos ter contribuído, né? Ter levado até você essas informações. Realmente foi uma aula, né? Bastante didática, bastante prática. A Rede Sim agradece a presença de todos vocês. E para você, aí de casa, o nosso muito obrigado, né? Pela sua audiência ao longo desse ano. Esse programa exatamente faz parte da programação de fim de ano da Rede Sim Linhares. Obrigado pela sua companhia de sempre e até o nosso próximo programa.